O tímido é uma pessoa que ele gostaria até de interagir socialmente, ele gosta da coisa social. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um pensamento que faz com que ele fique assim, será que eu vou agradar? Será que eu não vou agradar? O que a pessoa está pensando de mim? Será que vai pensar que eu estou falando a coisa certa? Será que eu dei a deixa certa? Será que a pessoa me interpretou certo? Então ele fica o tempo todo preocupado o que o outro vai pensar. E isso dificulta muito a interação dele. Mas ele gosta da interação. Mas ele acaba não fazendo por conta desse pensamento que é muito autocrítico, né? No fundo, o tímido é um grande crítico dele mesmo. Já o introvertido é um pouquinho diferente. O introvertido é uma pessoa que tem todas as condições para interagir, faz isso com maestria, não tem o menor problema em fazer, mas ele prefere não interagir. O introvertido, ele não fica pensando o que vão pensar dele ou não. Ele curte ficar sozinho. Ele fica sozinho numa boa, não tem problema nenhum e não tem a menor dificuldade. Isso é a grande diferença do tímido e do introvertido. Por exemplo, eu sou uma pessoa introvertida. Mas assim, eu tenho o meu momento que eu gosto de ficar sozinha. Eu tenho aquele momento que eu fico sozinha e fico muito bem. Quando eu saio e quero interagir, eu faço isso com muita tranquilidade. Mas eu tenho aquele conforto, aquele aconchego de ficar sozinha. Não me faz mal nenhum. O tímido não. O tímido, ele quer a companhia das pessoas. Ele de fato quer. Olha, a timidez é uma coisa complexa. Ela é multifatorial. A gente sabe que os tímidos, em geral, têm uma marcação genética muito grande. Quando você vai ver, tem uma história de pai, mãe, daquela timidez mais pesada mesmo. E também tem a criação, tem as vivências. Então, se você passa por situações muito traumáticas na infância, na adolescência, isso pode fazer com que a timidez tome um maior vulto, tem um reforço. Então você tem as causas que são genéticas e as causas psicológicas, ambientais, que interferem, é uma interação. Porque a timidez, um dos tratamentos é você fazer simulações de situações para que a pessoa possa treinar, para dessensibilizar esse medo e ela possa se expor. Você tira esse pensamento, sai desse patamar de se importar tanto com o que os outros estão falando e ficar o tempo todo achando que você vai errar. Então o tímido, ele está sempre preparado para o erro, né? Ele não aposta no que ele pode fazer bacana. E também errar é normal. Timidez não é uma patologia, é uma maneira de ser ali dentro de um padrão genético, das tuas vivências. Agora, o excesso de timidez, aí é a tal da fobia social. Que seria a timidez patológica. Aí entra como uma patologia que requer tratamento. Porque, por exemplo, a fobia social ou timidez patológica, esse impedimento se torna, passa mal. Então, assim, o tímido normal, ele não quer falar porque ele fica, será que vão me julgar? Será que não vão julgar? Mas ele não passa mal, né? Ele não passa mal fisicamente. A fobia social ou a timidez patológica, que é a timidez patológica, essa pessoa só de pensar ou ser exposto, aí é taquicardia, sudorese, existe um passar mal que dificulta a socialização totalmente. Então são pessoas que não falam em público, são pessoas que... dificulta o seu meio, sua vida profissional, né? Eu acho que a vida profissional é o que fica mais prejudicado. E é interessante que, por exemplo, os ingleses têm a fama de serem não educados. E não são. Os ingleses, na maioria, tem um percentual muito alto de fóbicos sociais. Então, se você vai pedir informação para o inglês na rua, ele tende a sair correndo, porque ele vira foco de atenção. Então, por exemplo, o maior medo do inglês é falar em público, mais do que morrer. E uma coisa assim, só para acabar, que as pessoas falam assim, fulano é antissocial, se referindo como se fulano fosse tímido. Gente, antissocial, a palavra antissocial a gente usa para psicopatas. Pois é. Quando a gente diz timidez patológica, fobia social, é dificuldade de estar em público. Então, assim, vamos usar as palavras certas. Porque o antissocial realmente cai... É muito comum a mãe falar assim, esse menino é antissocial. Não, ele é mais tímido, né? Às vezes ele passa mal quando está em público, é fóbico social. Então, vamos usar as palavras certas para não ofender.